Eu vou apresentar o trabalho Valor Educacional de Geocities representando relações entre a geodiversidade e a biodiversidade, uma proposta de inventário temática no Geoparque Costanza Lagunas do Rio de Janeiro. Bom, eu sou Daniel Santos, eu recentemente passei a integrar, né, o Geoeretitas aqui na USP, mas esse trabalho teve início, na verdade, quando eu ainda estava na FRJ, trabalhando junto com a professora Kátia Mansur. É um trabalho que, na verdade, vai continuar acontecendo, que eu vou apresentar aqui hoje. São os primeiros resultados, a ideia é dar prosseguimento. Então, na verdade, o que eu quero trazer aqui são algumas das questões que motivaram esse trabalho e alguns desses resultados, né, iniciais. Bom, eu vou começar com essa frase que eu acho que praticamente todo mundo aqui já ouviu em algum momento, que é que a geodiversidade possui uma relação direta com a biodiversidade, né? Essa noção de que os elementos do meio físico, né, eles sustentam os elementos do meio biológico. Mas essa frase, se a gente parar para olhar com calma, ela faz sentido em muitos contextos, mas não necessariamente em todos os contextos, tá? Eu vou trazer algumas questõezinhas aqui que eu pensei, só para poder ilustrar um pouco essas questões, que na verdade a ideia aqui é mostrar que essas relações entre geodiversidade e biodiversidade, elas são um pouco mais complexas do que podem parecer em alguns momentos. Uma questãozinha bem simplesinha, tá? Imaginem uma área de baixa geodiversidade no interior da Amazônia e uma área de alta geodiversidade no meio do Saara, tá? Eu coloquei os lugares assim de maneira um pouco aleatória, mas para representar. Qual seria mais biodiversa? A área com menor geodiversidade na Amazônia ou a área com maior geodiversidade no Saara? Provavelmente seria a área na Amazônia, mesmo tendo a geodiversidade mais baixa. Se mudar um pouquinho essa questão, vamos pensar em duas áreas agora na Amazônia. Uma com a geodiversidade mais alta, outra com a geodiversidade mais baixa. Qual seria mais biodiversa? Novamente, provavelmente a área mais geodiversa, aí sim, seria acompanhada por uma biodiversidade maior, tá? Provavelmente. Isso aqui não é uma certeza, não é uma... Enfim. A questão aqui é a relação. Quando a gente fala em diversidade, né, em número de elementos, a gente não necessariamente vai ter uma relação direta. Se a geodiversidade for mais alta, automaticamente a biodiversidade fica mais alta e pronto. Nem sempre acontece dessa maneira. Muitas vezes sim, porém, nem sempre, né? Bom, esse tema, essas relações entre geodiversidade e biodiversidade, até pelo potencial, né, que ela tem, o potencial da geodiversidade ser uma ferramenta de predição da biodiversidade e tudo mais, vem sendo muito investigada, né? Então tem uma série de artigos recentes sendo lançados explorando isso, e as pesquisas vêm apontando aí, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de que vem sendo investigado. Uma coisa interessante é, quando a gente pensa em escalas mais amplas, né, escalas regionais, áreas maiores mesmo, a gente tem uma tendência maior, de quanto maior a geodiversidade, maior a biodiversidade, quando a gente pensa em escalas maiores. No entanto, à medida que a gente olha para escalas cada vez mais detalhadas, para áreas cada vez mais específicas, a relação entre a diversidade em si, ou seja, o número de elementos, tende a diminuir e alguns elementos específicos passam a ter mais importância. O que isso significa? Algum elemento específico da biodiversidade pode estar condicionando ali o surgimento de alguma biodiversidade específica. Então, não é necessariamente o número de elementos que vai ser o mais importante, mas sim a existência de um ou outro elemento ali naquela situação, né? Então, tem aqui uma questão de escala muito importante, escala espacial, nesse caso, muito importante. Em áreas mais amplas, a relação da diversidade acaba sendo mais direta, e em escalas mais específicas, não é a diversidade em si, mas sim relações específicas entre elementos, né? E um outro trabalho interessante, né, do Tuchiani, em 2017, mostra que a diversidade de elementos acaba tendo uma relação muito forte com a ocorrência de espécies raras e endêmicas. Ou seja, áreas que têm geodiversidade maior acabam tendo uma tendência maior a ter umas espécies mais específicas habitando determinados pontos, né? Então tem também essa relação que é interessante de ser investigada da geodiversidade com essa ocorrência de espécies raras. Tem muitas outras coisas sendo ditas em muitos outros trabalhos, eu trouxe isso daqui só para mostrar o quanto esse campo é rico, o quanto ele vem sendo investigado e merece ser investigado, né? No entanto, quando a gente pensa na educação em si, é um tema ainda muito pouco explorado. A gente não vê isso em aulas, tanto dentro da universidade, ou escola, ensino básico, enfim. A relação, de fato, de diversidade e biodiversidade é uma coisa muito pouco vista. Então, o objetivo desse trabalho, né, foi criar um inventário de geossítios representando essas relações, ou seja, selecionar locais que representam essas relações. E a motivação foi justamente a relevância que esse tema tem, né, para a conservação da natureza de maneira geral, já que essa relação da diversidade e biodiversidade ela mostra justamente essa importância da integração entre a natureza quando a gente pensa em conservação de maneira ampla, e justamente a falta de iniciativas de cunho educacional. A gente tem muita pesquisa sendo feita nessa área recentemente,
No entanto, eu fiz uma pesquisa sobre isso e não encontrei iniciativas educacionais de fato com esse tema. Pode ser que exista, claro, mas eu acabei não encontrando. Então, a motivação é principalmente essa. O trabalho, né, está sendo feito, não está pronto, né? É um inventário que ainda vai ser enriquecido no Geoparque Costanhos e Lagunas, né? E a ideia é justamente incluir esse tema em atividades de geoeducação que já vêm sendo realizadas. A gente tem uma riqueza de atividades, né, no Geoparque acontecendo. A ideia, então, é trazer esse tema ali para dentro. E também porque que é uma área de alta diversidade, uma área também de alta biodiversidade, trazendo destaque aí, né, para a presença do Centro de Diversidade Vegetal de Cabo Frio, que ocupa ali uma área de geoparque e é um grande hotspot de biodiversidade, com muitas espécies raras, endêmicas, uma biodiversidade muito grande. Então é um local interessante de se fazer esse tipo de trabalho. Bom, falar um pouquinho sobre o trabalho em si. É muito simples, na verdade. É basicamente identificar essas áreas e fazer uma caracterização delas. Nesse caso, não tem necessidade de avaliações quantitativas, nada muito aprofundado, porque é basicamente fazer uma caracterização geral e apresentar isso para que tenha algum uso educacional, né? Então, a gente criou uma ficha descritiva com a localização do sítio, né? O nome do sítio, claro, a localização, uma descrição da geodiversidade, uma descrição da biodiversidade, uma breve descrição das relações que existem ali, e trazer a questão das escalas, né? A escala espacial, que eu comentei agora há pouco, né, tem essa relação, e a escala espacial tem um fator interessante, porque a escala temporal, desculpa, porque essa relação também se dá no tempo, não só no espaço, né? O desenvolvimento da vegetação em determinado ambiente, ela ocorre em determinado, né, intervalo de tempo ali também. E aí tem relação com o conceito, né, de enduring features, seriam elementos que perduram, que duram, né? Trazido pela ecologia, que é justamente que alguns elementos de biodiversidade duram mais do que outros. Então, esses elementos teriam uma capacidade também de sustentar determinada vegetação, fauna e flora, também por mais tempo, enfim, enquanto elementos mais efêmeros tendem também a ter essa relação por menos tempo, né? Então, é importante trazer também não só a escala espacial, mas também a escala temporal. E, claro, falar um pouquinho também sobre os riscos, né, e eventuais degradações que existam no sítio também é interessante para mostrar os impactos ambientais, considerando as relações. Até o momento a gente identificou 19 geossítios, tá? Eu trouxe aqui uma ficha preenchida só para ilustrar, não dá para ficar lendo tudo, mas para mostrar que é uma coisa, na verdade, bem objetiva, bem direta, não precisa entrar em grandes complexidades. A ideia aqui é justamente ressaltar a importância de algumas questões para poder entender como que a gente pode usar aquele geossítio em uma atividade educacional, e aí pensando, enfim, tanto desde o ensino básico até o ensino superior e por aí vai. Então aqui a gente teve na Lagoa de Jacarepiá, que é um lugar bem interessante, é uma lagoa de água doce, assim, uma região que só tem lagoa com água salobra, água salgada, né? Então tem uma relação ali disso também com as espécies que habitam o local, mas por questão de tempo eu não posso aprofundar muito aqui nisso. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns sítios, né, para mostrar justamente como que a gente pode abordar essas questões. Bom, o primeiro sítio que eu trago é a Restinga de Jurubatiba, essa foto maravilhosa da professora Kátia Mansur que está aqui, né? A Restinga de Jurubatiba tem o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, é uma área muito ampla, formada por cordões litorâneos, né, costeiros. E essa condição geomorfológica, geológica, ela justamente condiciona a possibilidade de uma vegetação de restinga se desenvolver naquela área. Então fica muito clara essa relação, né, do contexto geológico, geomorfológico da área como um todo e o tipo de vegetação que vai surgir naquela área. Então é possível. Obrigado, estou já finalizando. É possível então abordar, né, essa questão em uma escala espacial bem ampla. Um pouquinho mais específico, temos o Mangue de Pedra, o famoso Mangue de Pedra, o queridíssimo, né, um dos queridinhos do Geoparque, que é um mangue que ocorre em uma área totalmente não esperada, digamos assim, né? Não tem ali aporte de rio, na verdade a geologia da área condiciona a existência de aquíferos, e esses aquíferos alimentam ali, né, essa vegetação de mangue. E aqui é interessante pensar na escala temporal, porque essa vegetação, os estudos sobre a vegetação apontam duas coisas. Primeiro, que é uma vegetação muito nova, ela começou a se formar recentemente, e ela ainda está se formando, não é um mangue que estaria assim no seu auge, né? Então, justamente as condições geológicas ali trazem essa questão temporal, de que é uma vegetação que está em um momento de crescimento ainda, né? Então é interessante pensar nessa questão também. E mais específico ainda, trago aqui a Lagoa Salgada, né, que tem ali umas condições super específicas que permitem o desenvolvimento ali de estromatólitos, né, uma coisa que é bastante rara, bastante incomum, mas que também mostra um pouco dessa relação da diversidade e biodiversidade em uma escala mais específica, mais local. E aí é o que eu falei, né, aqui o que importa não é a geodiversidade em si, mas sim elementos específicos do meio físico condicionando um elemento específico do meio biológico também, né. Então, enfim, foi só para ilustrar um pouco das questões, né, a quantidade de questões que a gente pode abordar
sobre essas relações que são complexas, né? Enfim, considerações finais, né? Esses estudos, né, da diversidade e biodiversidade vêm sendo cada vez mais explorados, vêm prestando resultados promissores, e é essencial que isso seja trazido, então, para a parte educacional, né? Que não fique só na pesquisa, mas seja também levada para a educação. E esse trabalho foi um pontapézinho, né, ainda em estado inicial, para poder incentivar um pouquinho disso, tá? Bom, muito obrigado, basicamente isso que eu queria mostrar.